a gente vai direto para as principais notícias do dia. Vamos lá. O governo acabou com o PIS/PASEP. Numa medida provisória publicada ontem à noite, foram extintos os dois programas que terão recursos depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Por causa da pandemia do coronavírus, o governo vai liberar os saques do FGTS a partir de junho e resolveu, então, usar o PIS/PASEP para dar liquidez ao FGTS. Jair Bolsonaro não pagou a contribuição anual à Organização Mundial da Saúde desde que assumiu a presidência. Pois é, de acordo com o colunista Jamil Chad, do portal UOL, documentos da própria OMS indicam que não foram pagas as contribuições de 2019 e de 2020. O Brasil é o quarto maior devedor da organização. Os países contribuem anualmente com a OMS. A dívida do Brasil é de 169 milhões de reais. O Brasil é o quarto maior devedor, atrás dos Estados Unidos, China e Japão. Falando ainda de Bolsonaro, o presidente não faz aparições públicas desde a segunda-feira à noite. Ontem ele não cumpriu compromissos de agenda e não compareceu à coletiva do governo, apesar de ter confirmado a presença. Bolsonaro também deixou de falar a apoiadores e jornalistas, como fazia diariamente na saída do Palácio do Alvorada. Nas redes sociais, daí o papo é diferente. O presidente continua bastante ativo. Ontem e hoje ele postou textos e vídeos em favor da cloroquina no tratamento do coronavírus. Foram várias postagens feitas pelo presidente Bolsonaro, como você pode ver. Jair Bolsonaro também rebateu uma postagem de Fernando Haddad, que dizia que nunca um presidente se colocou em posição tão humilhante. Bolsonaro publicou uma foto do ex-presidente Lula cercado por policiais federais. Pois é, ele publicou essa foto do ex-presidente Lula cercado por policiais federais como uma resposta à postagem de Fernando Haddad, que dizia que nunca um presidente tinha se colocado em posição tão humilhante. Essa foto foi tirada, na verdade, no velório de Arthur, neto de Lula, ano passado. Pelo Brasil, várias cidades começaram a reabrir comércios e serviços. Em Cascavel, no Paraná, um decreto municipal está permitindo que empresas com no máximo 9 funcionários retomem as atividades. Em Varginha, Minas Gerais, a prefeitura liberou também por decreto a abertura de igrejas e templos religiosos. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o vereador, delegado Wellington, fez uma defesa bizarra da volta do trabalho. Vamos ver. O que é essencial, o que não é essencial? Essa é a pergunta. Por exemplo, igreja é essencial? Porque se a pessoa quisesse matar a mulher, matar os filhos, ele vai bater na igreja, a igreja está fechada, ele fala assim, ó, é um aviso de Deus para voltar lá e matar, certo? Então, a igreja é essencial, tem que criar mecanismos novos para que a igreja funcione. O salão de cabeleireiro é importante? É importante, porque isso mexe com, imagina, mulher sem fazer uma sobrancelha, fazer uma unha, fazer um cabelo, não tem marido nesse mundo que vai aguentar. Então, tem que ir fazer lá, tratar da autoestima, né? E outra, a questão não é essa. A questão é que nós precisamos estabelecer regras novas, porque mudou o cenário e a gente continua com aquelas regras antigas. E não pode mais ser assim. Não pode ser mais assim. Tudo na sociedade é essencial, senão não precisa existir. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos sentar e falar assim, olha, essa empresa aqui ela pode abrir com essas regras, essa aqui pode abrir com essas regras e assim sucessivamente. Agora a gente parte do princípio que nada pode abrir, deveria ser o contrário, tudo pode abrir respeitando as regras. Não é o contrário, fecha tudo, não. Abre respeitando as regras, fiscalizando. Tem razão aqui, se a pessoa não pode pagar o funcionário
E agora nós estamos nesse cenário, a pessoa não consegue pagar o salário, está pagando meio salário. Está colocando a pessoa de férias, não está pagando o adicional de férias. Está essa situação. E por que está acontecendo isso? Porque nós estamos numa situação anormal. E o comportamento nosso, entre aspas, tem que ser anormal. Nós não podemos pegar regras do dia a dia, do direito, o nome é até bonito, consuetudinário, do dia a dia, e falar assim, ó, nós vamos aplicar essas regras numa situação de exceção que nós estamos vivendo hoje. Então nós precisamos ter ações integradas, nós precisamos falar assim, ó, pega a sociedade toda. Não é só quem tem sindicato, quem tem filiação, não. Porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa viver, todo mundo precisa do emprego. Então, no geral, todo mundo precisa. Nós não podemos privilegiar uma ou outra categoria, porque, olha, se tivesse dado sorte de ser médico, eu estava trabalhando. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Leandro, queria começar falando com você sobre esse sumiço de Bolsonaro. Da última vez que ele participou da coletiva ali no Cercadinho, ele foi questionado por um dos apoiadores, né, em relação ao emprego, e depois disso ele sumiu. Teve também um encontro com o Mandetta, a gente não sabe em que termos que esse acordo se deu, mas ele também sumiu depois dessa reunião. Tem como a gente interpretar o que está acontecendo nesse momento com o Bolsonaro? Tem sim, Thalita. Eu acho que o Bolsonaro sofreu pela primeira vez uma espécie de constrangimento estrutural, uma coisa que ele não tinha vivido ainda no governo. Né? Porque ele não se constrange com nada, ele fala estupidez todo o tempo, ele é ridicularizado no mundo inteiro, né? Ele é ridicularizado na mídia internacional, as pessoas, enfim, ele é um sujeito ridículo e ridicularizado, mas ele nunca ligou para isso. Você percebe que ele vive num espiral do ridículo no qual ele não se importa. Mas eu acho que o caso Mandetta, né, o caso do ministro Luiz Mandetta, com a intervenção dos militares e de outros ministros, enfim, ele se viu desautorizado depois de ter ameaçado publicamente demitir o Mandetta, e ele não quer ser questionado sobre isso publicamente. Ele sabe que será, né? Ele disse que a caneta dele ia funcionar, assim, aquelas bravatas imbecis que o caracterizam, mas e na hora de demitir o Mandetta, ele criou todo um clima para demitir, ele não pôde demitir o Mandetta. Não é que ele não quis, ele não pôde. E vazou todos os detalhes desse impedimento. Ele se tornou, então, ele se fragilizou como nunca antes, mesmo diante dos apoiadores. Tem um vídeo que está circulando desde ontem, à noite, ele saindo do Palácio, acho que do Palácio Planalto, em que um apoiador, um sujeito completamente imbecil, uma cavalgadura, o contrapõe em relação à fabricação de máscaras e tal, e ele entra numa discussão bizantina sobre tecidos de máscara, mas você percebe, o conteúdo da conversa não significa nada, mas você percebe pela aparência dele, pela voz dele, que ele está muito abatido, né? Que ele sentiu um golpe que ele nunca tinha sentido ainda. E eu acho que ele está se preservando porque ele não tem nenhum argumento para responder às questões que estão sendo feitas em relação a essa crise. Tanto que ele está se prendendo novamente a essa panaceia da cloroquina, né? Eu esqueci o nome. Então, desse medicamento, ele tem se prendido muito a isso, que é uma maneira de dizer assim, as pessoas burras, elas têm esse mecanismo de defesa, elas se prendem a um único argumento e o ficam defendendo de forma obsessiva para não ter que discutir o todo, né? Eu acho que é isso que está acontecendo com ele. Hoje, a Folha de São Paulo traz bastidores de que Bolsonaro ainda não está convencido da permanência de Mandetta, que ele ainda pensa em exonerar, sim, o ministro. Você acha que ainda há essa possibilidade ou existe uma cúpula pensante no governo que não vai deixar isso acontecer? Eu acho que ele, mais do que nunca, ele está com sangue nos olhos para demitir o Mandetta. Ele, nesse momento, deve odiar o Mandetta mais do que ele odeia qualquer outra pessoa no mundo. Porque o Mandetta é a razão da grande humilhação dele no governo até agora. A presença do Mandetta é uma humilhação permanente para Jair Bolsonaro. O fato de ele não ter poder para demitir, ele já não pode demitir o Guedes, porque o poder econômico não deixa, o sistema financeiro não deixa. Ele não tem
nenhuma autonomia para isso. Ele não pode demitir o Moro, porque o Sérgio Moro tem uma popularidade que ele não tem, e ele percebe que se fizer isso vai entrar numa furada. Então, ele queria muito, em alguns momentos, demitir o Sérgio Moro, mas não consegue, não pode. E agora ele tem outro ministro que ele não pode demitir, que é o Luiz Mandetta, não pelas qualidades do ministro, porque ele é um golpista de primeira hora, um sujeito que veio para acabar com o SUS, tem um discurso privatizante e é um preposto dos planos de saúde dentro do governo, mas que, nesse momento, tomou uma atitude muito louvável de médico, né? Assumiu a sua posição de médico, e isso irritou profundamente o Bolsonaro, que quer demiti-lo. Assim que puder, ele vai demiti-lo. Se puder empurrá-lo de um abismo, ele vai empurrar, ainda mais demitir. Leandro, Bolsonaro tinha conflitos com Moro porque sabia da força política de Sérgio Moro. Você acha que existe também esse caráter de disputa política quando ele tenta exonerar e tirar o brilho de Mandetta? Eu acho que ele tenta exonerar e tirar o brilho de Mandetta porque ele está morrendo de inveja da popularidade que Mandetta teve. Ele não quer que nenhum outro ministro, ele já tem dois problemas. E tem esse problema grande do Sérgio Moro, que é um ministro mais popular do que ele. E hoje o Mandetta, temporariamente, também é um ministro mais popular do que ele. E ele não aceita isso, porque ele é um ególatra, ele é um egocêntrico, ele não consegue conviver com a crítica e não consegue viver à sombra de ninguém. Né? Ele saiu do anonimato, da obscuridade, né? Ele era um deputado inútil, né? Um deputado do baixíssimo clero, que de repente se viu no topo da onda. Ele não quer mais perder isso de vista. Né? Ele não quer deixar de ter mais esse sentimento de estar acima de todos. E ele já tem que conviver isso com o Sérgio Moro, e agora vai ter que conviver com o Mandetta, num momento que ele defende teses diametralmente opostas ao de Mandetta e da OMS, e a gente descobre, inclusive, que o Brasil agora não tem dado calote na OMS já há mais de 4 meses. Então, é uma situação que não tem relação, Thalita, com a realidade, nem com a razão, nem com os fatos. É fruto quase que exclusivamente da personalidade doentia de Jair Bolsonaro. Você acredita que a mídia pode estar apostando no Mandetta como um substituto, inclusive, de Sérgio Moro? Olha, eu não acredito na mídia, me perdoe assim. Essas especulações de mídia me parecem muito especulações de mercado. Elas não têm nome, não têm origem, elas são colocadas como balão de ensaio por um ou outro colunista a mando de pessoas de dentro do governo. Eu não acho que ele esteja apostando, a mídia não está apostando, a mídia apostou em Geraldo Alckmin e perdeu. Né? E perdeu. E desde que ela perdeu, desde que ela foi derrotada nas eleições de 2018, ela não tem a menor ideia de quem apoiar e de como sair no buraco onde ela mesma se meteu. Em relação a esse discurso do vereador que a gente viu por último agora nas notícias, não é um caso isolado. A gente sabe que parece ser senso comum de político branco, hétero, machista, e isso é muito preocupante, porque de fato não é um caso isolado. Transcende um pouco até a questão do machismo em si. São pessoas que são absolutamente imbecis, né, Thalita? Vamos usar o nome certo. E o Brasil está infestado de imbecis. E esses imbecis, depois do golpe de 2016, eles foram extremamente empoderados pelos aqueles movimentos do impeachment. Os imbecis ganharam uma voz quase que uníssona na narrativa política brasileira, e eles foram eleitos aos borbotões. Assim como a gente tem Carla Zambelli aqui no Congresso Nacional em Brasília, tem a Janaína Pascoal na Assembleia Legislativa de São Paulo, nas câmaras municipais, há uma enormidade de vereadores desse mesmo naipe, de pessoas completamente idiotas, pessoas ignorantes, preconceituosas. Né? O machismo se insere mais como um tempero do que como a essência em si. É um idiota que não tem argumentos para defender nada, então ele usa esse argumento de que as mulheres têm que ir para o cabeleireiro e fazer sobrancelha, senão os homens não suportam ela em casa na quarentena. Você imagina que tipo de mulher vive com esse homem para aguentar um sujeito desse voltar para casa e não encher a cara dele de tapa, né?
Leandro Fortes, muito obrigada. Até a próxima. Um beijão para você. Beijo grande. Até a próxima.